Olá amigos, estamos começando mais esta edição do nosso Hora H. Um grande abraço a todos, obrigado pela companhia. Logo neste início do programa, no Flash, eu quero dizer a Karine Rodrigues da Silva, ela é auxiliar de enfermagem, mora lá no Altos do Nova Marília, que nós não vamos ter condições de exibir hoje a entrevista que fizemos com você, viu, Karine? Mas este problema enfrentado por você, que é o problema de outros moradores aí do Altos do Nova Marília, eu gostaria que você, que já está com o nosso telefone na produção do programa, fizesse contato conosco, podemos agendar novas entrevistas. Esse material vai ser colocado no ar amanhã. Moradores lá do Altos do Nova Marília enfrentando uma situação inusitada, porque quando o bairro foi entregue, ficou pronto, as chaves das casas foram entregues aos futuros moradores, havia, como em diversos outros aqui na cidade, a promessa, e esse era um dos atrativos do negócio, a promessa de que haveria uma isenção no IPTU durante 10 anos. E agora o carnê foi emitido cobrando os anos anteriores. Então está todo mundo apavorado, falando, pera um pouquinho, que história é essa de repente, não ter a cobrança do IPTU por 10 anos, uma isenção, e de uma hora para outra, sem mais nem menos, chega lá o carnezinho enviado pela prefeitura, cobrando o anterior, quer dizer, 2011 e 2012. Inclusive eu estou aqui com uma cópia de uma notícia que foi publicada pelo Correio Mariliense, jornal aqui da cidade, daquela época da entrega das casas. Além do baixo valor da prestação, a Prefeitura de Marília também assegurou contribuição social por meio da isenção do IPTU por 10 anos e ainda estuda a implantação de tarifa social de água para as 246 famílias lá do bairro Rubens de Abreu e Zíquio Altos de Nova Marília. Está aqui a notícia da data em que foi entregue a obra, 2012, abril de 2012, o pessoal pegou as chaves e agora está chegando o carnê do imposto. Então, Karine, a sua entrevista está conosco, mas não vai, infelizmente, ser possível a gente exibir nesta edição do nosso Hora H. Aliás, nós estamos começando o programa e eu quero apresentar, antes até do giro das nossas manchetes, quero apresentar para os senhores, eu já tenho condições de chamar as imagens dos ônibus? Eu queria que os senhores acompanhassem esta imagem que, segundo o Sindicato dos Motoristas, segundo o Departamento Jurídico do Sindicato e aquilo que a gente consultou das pessoas que estão ligadas a esse assunto, isso aqui não estaria correto. Durante esse período em que nós tivemos greve, que não existe mais, daqui a pouco os senhores terão a informação, ônibus de empresa que venceu um lote da licitação, porque a licitação teve 2 lotes, o lote contemplando os bairros da Zona Norte e Zona Leste, não me falha a memória, e o lote contemplando os bairros da Zona Sul e da Zona Oeste. Sul e Oeste atendidos pela Aviação Sorriso, ela que venceu a licitação, embora contestado na justiça isso, mas venceu a licitação, e os bairros da Zona Norte e Leste atendidos pela Grande Bauru, venceu a licitação para fazer o atendimento a esses bairros. E de repente, o que aconteceu? Na greve iniciada na última segunda-feira, apenas os trabalhadores da Aviação Sorriso aderiram, ainda assim, parcialmente à greve, os da Grande Bauru, meio que acuados por uma demissão de um diretor do sindicato, que era funcionário da empresa, na antevéspera do início da greve, eles recuaram com medo de perder o emprego, quer dizer, houve lá uma represália, palavras do Sindicato dos Motoristas, e acabaram não aderindo à greve. Porém, veja só, ônibus da Sorriso tirados da rua, se não totalmente em parte, ônibus da Grande Bauru rodando. E aí, o que aconteceu? A gente teve a informação e foi acompanhar e acabou constatando ônibus da Grande Bauru que eram para atender unicamente, segundo a licitação, os bairros das zonas Norte e Leste, rodando na Zona Sul, que é área de atuação, segundo a licitação feita pela Prefeitura, da Aviação Sorriso, que estava de greve. Olha que coisa impressionante. Precisa ver, segundo o Sindicato dos Motoristas, tem que verificar a legalidade dessa situação, até porque, segundo se sabe, não houve nenhuma determinação, nenhuma autorização expressa do senhor prefeito municipal para que, na condição de emergência havida por conta da greve parcial da Sorriso, a Grande Bauru pudesse atender
aquela região que era a região que deveria estar sendo contemplada com os ônibus de outra empresa. Já que estamos em contrato de emergência com as empresas de ônibus, o prefeito poderia muito bem ter determinado isto diante da situação. É o que os advogados que nós consultamos dissemos. Falamos com a própria advogada do Sindicato dos Motoristas, a doutora Adriana Ferrari, e ela falou, tem que verificar a legalidade disso. A princípio não pode, porque a licitação foi feita para 2 partes, 2 lotes. Vou mostrar as imagens aí para não restar nenhuma dúvida de que o ônibus de uma empresa, olha aí, Nova Marília, Zona Sul, está lá a placa, bem embaixo da placa o ônibus da outra empresa parado lá, tá vendo? Aí a nossa câmera vai se aproximar, você vai acompanhar. Isso foi ontem, no final da tarde. Olha aí o ônibus lotado, o ônibus marcado especial na frente, quer dizer, não estava indicando que ele ia para a Zona Sul, especial. Não sabemos também se pagaram ou não os passageiros para serem transportados. Esse busão tá indo pra onde? Lá pra Nova Marília. Nova Marília? Esse cidadão do fundo. Uma bagunça aí, ó. Tem que resolver esse negócio aí. Para onde o ônibus está indo. Vergonha. Perceberam que ele falou que estava uma bagunça, coisa confusa. E nós seguimos o ônibus, ó. Desde que ele saiu do terminal urbano. Completamente lotado. Aliás, eles andam desse jeito mesmo, né? Aí já chegando na Zona Sul. É João Ramalho aí, né? Exatamente. Olha, passando o viaduto debaixo da rodovia, indo para a Zona Sul. Agora o pessoal descendo, tem até uma placa indicando o nome da rua ali. Isso é Zona Sul. E a gente seguindo. Então, ônibus da Grande Marília, que é nome fantasia da Grande Bauru, rodando na Zona Sul, que é a área de atuação da Sorriso. O carro da nossa reportagem, sempre acompanhando um pouco que a distância, mas vai chegar o momento que vai se aproximar, é agora. Vamos colocar a entrevista com o camarada que desceu, aquele mesmo que falou que o ônibus estava indo para a Zona Sul e que estava uma bagunça, aquela coisa toda. Ele volta a ser entrevistado pela nossa equipe. O cinegrafista Eduardo Dias conversou com ele. Pode soltar. Agora o ônibus vai lá pro Damasco. Tá pro Damasco? Isso. Pegar o pessoal lá. Ele vai levar o pessoal tudo pro Damasco agora lá. Damasco, pro Joque. Ah, tá. Eles estão fazendo essa linha aqui. Ele pegou lá pra eletricidade, porque tinha bastante. Porque os ônibus da Sorriso não tá rodando, né? Sorriso não, tá tudo parado. E eles estão fazendo aqui, cedo vieram pegar aqui, você foi pra trabalhar como? É porque de manhã cedo tinha um Sorriso. Porque eu entro 5 horas de Sasaki. Tá. De manhã cedo teve, aí depois não teve mais. Aí depois não quisermos que eu tava trabalhando, né? Ixi. Aí tá tudo complicado aí pra nós. Difícil? Tá Ruim mesmo? Tá ruim, hein? E os O ônibus pessoal mesmo? tá reclamando muito, tá. Muita reclamação, muito. Reclama demais. Tá reclamando demais. Ixi, problema, hein? Vamos tá revoltado aí, qualquer coisa, não sei. Hora H. É essa a situação. Então, precisa ver a legalidade disto, em que condições isso aconteceu. Veja que uma empresa acabou, na verdade, entrando na área da outra, até onde isso é legal ou não. Não sei se está existindo algum tipo de fiscalização por parte da Prefeitura Municipal em relação ao transporte público. A impressão que resta para nós todos que olhamos de fora é de que não há fiscalização nenhuma, ninguém sabe sequer o que é que está acontecendo, até porque se existisse fiscalização, os ônibus não andariam apinhados de gente e com a população reclamando da forma como está, como nós temos relatado aqui diariamente. Não para de chegar telefonema de gente dizendo: venha nos gravar, venha nos entrevistar, que nós não aguentamos mais, que o problema está enorme, coisa e tal. Agora, um poder público que fica assim e assim, desculpa, não vai resolver o problema nunca. Tem que abrir a boca, falar, abrir os olhos, enxergar, destapar os ouvidos e escutar. Falando a gente está, reclamando a população está. Por favor, né? Vamos fazer a parte do outro lado aí que está em falta. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos. Ok, hoje é quarta-feira, dia 4 de setembro, dia da Lei Eusébio de Queiroz. Bom, quem passou pelo banco escolar sabe muito bem do que é que se trata, né? Essa lei proibiu
o tráfico de escravos foi em 1850. Houve uma pressão da Inglaterra para que a gente aderisse a isso, mas de qualquer maneira o Brasil acabou proibindo o tráfico de escravos. Hoje também é o dia de São Bonifácio I, foi Papa, e de Santa Rosália. Em 1882, nessa data, o inventor da lâmpada, Thomas Edison, acendia pela primeira vez a iluminação elétrica comercial. Em 1969, um fato emblemático na política nacional. Militantes do MR8, era um grupo de esquerda radical, sequestrava o embaixador americano no Brasil. Dizem até que a presidente Dilma, naquela época, teria tido uma certa participação. O Fernando Gabeira teve participação. Em 1998, nessa data, era criado o site de pesquisas Google. Em 2008, morria o cantor e compositor Valdir Soriano. Estão faltando 118 dias para o final do ano e começa aqui a edição de número 171 do Hora H. Economize energia elétrica com o SHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece. E são estes os principais destaques que você confere agora no Hora H. Caso Choquito. Presidência da Câmara recebe hoje parecer jurídico sobre representação contra o vereador Palhaço. Nardi acredita que solicitações feitas à casa serão votadas na sessão de segunda-feira. O presidente fala da preocupação dos vereadores com denúncias envolvendo integrantes do Poder Legislativo de Marília. Ministério Público Federal. Vereador Zé Menezes é formalmente denunciado por falsidade ideológica e uso de diploma falso de engenheiro. Se condenado, pode ficar preso por até 30 anos. Complexo Famema. A audiência no TRT fica sem acordo e greve dos funcionários é mantida. Liminar que exigia mais gente nas escalas de trabalho fica sem efeito. Sindicato continuará o sistema anterior. Transporte público. Liminar do TRT enfraquece ainda mais a greve dos trabalhadores e ônibus voltam a rodar normalmente. Sindicato diz que paralisação ficará apenas suspensa, aguardando audiência de conciliação marcada para amanhã. Com estas e outras notícias, entra no ar, a partir de agora, o Hora H. Vamos ao primeiro giro de notícias do Hora H, edição desta quarta-feira. E a gente começa com um caso bastante sério, grave, polêmico, que é a denúncia de crime de pedofilia contra o vereador Palhaço Choquito, vereador à Câmara Municipal de Marília. Ainda hoje, quarta-feira, a presidência da Câmara deverá receber parecer jurídico sobre representação que foi feita contra o vereador Palhaço Choquito na última sexta-feira, representação protocolada lá na diretoria da Câmara Municipal, pelo servidor público estadual e eleitor mariliense Antônio Vieira. O presidente Luiz Eduardo Nardi foi ouvido pela reportagem do Hora H pela manhã. Ele acredita que o documento encaminhado lá pelo Vieira, com os 3 pedidos feitos dentro dele, serão explicados aí, deverá ser votado na próxima segunda-feira na sessão da Câmara Municipal. Veja esse primeiro trecho da entrevista, a gente comenta na sequência. Nós vamos receber hoje o parecer da assessoria jurídica que se manifesta sobre a representação que foi feita. Esta representação, ela contempla principalmente 3 pedidos. Um pedido de formação de comissão de vereadores para acompanhar as investigações,
o afastamento do vereador, não se deixa claro por quanto tempo, ou pede o afastamento, e a instalação de comissão processante para, eventualmente, avaliar a prática, a quebra de decoro parlamentar em função daquilo que foi denunciado. Este parecer deve chegar, mas eu posso adiantar a você que há uma preocupação enorme na Câmara com a repercussão, com tudo isso que vem acontecendo, de todos os vereadores, independente de partido, independente de situação ou posição. Da mesma forma que do pedido que foi feito, quase que com clareza, nós temos que o que subsiste, na verdade, é a apreciação pelo plenário de uma comissão processante, já que afastamento de vereador pedido por um indivíduo qualquer da nossa população não é contemplado na lei orgânica e muito menos no regimento interno. Da mesma forma que formação de comissão para acompanhar o inquérito, que eu acho até que vai ser formada sim, muito provavelmente, mas de acordo com o regimento, isto precisa ser formulado por vereador para que se instale essa comissão. Então, nós vamos estar atentos, preocupados, sobretudo com a imagem da Câmara, que acaba ficando arranhada por fatos que, a rigor, não são da prática legislativa do vereador. Mas é evidente que isso nos contamina a todos. E é necessário que a gente tenha respostas rápidas a estas situações. E isto vai acontecer agora, a partir desse instante. Sempre lembrando que está em curso uma investigação, que há que se tem notícias pela imprensa, mas é necessário que isso tudo também seja investigado. E quem investiga a rigor é a polícia. E isso é que nós estamos aguardando. Agora, na questão pontual que você falou, provavelmente, com 99,9% de chance, de que isto seja apreciado na próxima sessão da próxima segunda-feira. Hora H. Ok? Caso Choquito, próxima segunda-feira. Então, a representação do Vieira deverá ser levada a plenário para votação. Querem a minha opinião? Não vão instalar a comissão processante, já o rumo da prosa já indica esse caminho, até porque, os senhores vão ver mais adiante no restante da entrevista com o presidente Nardi, há também uma preocupação da Câmara Municipal, por parte da Câmara Municipal, dos seus vereadores, em relação a todas as comissões processantes, CPIs, etc., do passado, que ou foram suspensas pela Justiça ou não deram em nada, enfim, acabaram, segundo o entendimento do presidente, perdendo credibilidade, corre-se o risco, né, de se fazer alguma coisa que, na verdade, não tem efeito nenhum. Bom, apesar de não existir ainda uma comissão de vereadores para acompanhar as investigações do caso Choquito, lá na polícia, em que o vereador é acusado formalmente de pedofilia individualmente, há vereadores tomando informações com a polícia. Quer dizer, se não há uma comissão de vereadores, há individualmente vereadores indo à polícia para buscar informações sobre esse assunto. Veja aí. Nós temos conhecimento de diversos vereadores que procuraram o delegado responsável é evidente que há um interesse dessa natureza, só que ele não é feito ainda oficialmente, porque para isso é necessário que se ouça o plenário para que a Câmara possa se manifestar. Mas, olha, a grande maioria dos vereadores já tem procurado notícias para que também não se fique, não que se não tenha fé no que é publicado através da mídia, através da imprensa. Evidente que há, mas um contato oficioso com o delegado, se ele se dispuser a isso, eu tenho certeza que há um número importante de vereadores que têm procurado para ter notícias, para verificar o andamento das investigações, independente da formação da comissão. Hora H. Olha, o presidente Nardi faz questão de separar os atos do cidadão Choquito daqueles praticados por ele como vereador à Câmara Municipal de Marília. Então, a questão aí da pedofilia seriam práticas do cidadão. E ele não quer misturar isto com a atitude parlamentar dele, as práticas parlamentares, a atuação dele como vereador.
eu particularmente acho indissociável, né? O cidadão lá fora, ele precisa responder pelos seus atos com muito critério, com muito cuidado, porque vai respingar, sem dúvida alguma, no parlamentar, né? Até porque um é um e o outro é um também. O CPF e o RG são idênticos, são os mesmos, não é verdade? Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Mesmo assim, o presidente Nardi faz essa separação sem perder a preocupação com o que está acontecendo, porque ele entende sim que respinga, que acaba arranhando a Câmara Municipal, até porque a pessoa é a mesma, não é? Mas ele faz essa separação, você acompanha nesse momento. Aquilo pelo qual o vereador é investigado, ele não diz respeito à atividade parlamentar. Mas eu sempre disse que isso traz um desgaste para todos nós que somos representantes da população e é necessário que nós tenhamos as respostas. Mas eu levanto também a questão, não é... Todos os marilenses acompanharam, no final da última gestão da Câmara, instala a CPI, cai a CPI, vem a Justiça, derruba a CPI, instala outra vez, derruba. O que nós queremos também, para que também não haja um desgaste nesse sentido, é que haja segurança jurídica para a própria Câmara, para o conjunto dos vereadores, não passarem também por uma situação de descrédito de quem instala, por exemplo, uma comissão processante e no dia vem lá um mandado judicial e diz que aquilo está equivocado, não era para ter sido feito daquele jeito. Agora, a preocupação com este fato, é claro que ela é notória e traz a todos nós, vereadores, uma preocupação muito grande. Outros casos denunciados contra outros vereadores, já de repercussão nacional, também são de preocupação da Câmara? Entra na mesma seara que o senhor acabou de citar agora? Depende da situação, depende, cada caso é um caso. Eu acho que no caso do vereador, ser comprovado, ser investigado, é um caso sui generis, né? Porque diz respeito, alguns dirão, crime é crime, mas não é bem assim. A preocupação nossa com alguém que está lá na casa, nesse instante, é com aquilo que foi denunciado, com a representação que foi feita. Hora H. Eu até conversava com o presidente Nardi hoje com relação a isso. Eu acho que chegou o momento da Câmara Municipal levantar as suas bandeiras, porque o poder legislativo como um todo, a gente não pode generalizar de maneira nenhuma. Nunca se pode generalizar, porque maçãs podres, porcaria, você tem em todo lugar, em todas as profissões, em todos os recintos, em todos os locais. Ponto. Você não pode, portanto, generalizar, porque do mesmo jeito que tem porcaria, você tem os que se salvam, aquelas raras e honrosas exceções, em se tratando principalmente do ambiente político brasileiro, que é uma tragédia, a gente chega, analisando de fora, a concluir que se você meter grades nos prédios legislativos do país, você instala presídios perfeitos, tirando raras e honrosas exceções. Não vou generalizar jamais, mas pelo amor de Deus, na Câmara de Marília a coisa está ficando assustadora. Você tem um denunciado por pedofilia, você puxa a capivara e me parece, pelo que já foi falado aí, de envolvimento com outros tipos de crimes também. O assessor do cara preso por envolvimento com um assalto recentemente numa cidade aqui da região. Aí você vê uma mãe de uma adolescente batendo boca com esse mesmo vereador dentro da Câmara Municipal, do ambiente público da Câmara Municipal, porque o tal do vereador estava assediando a filha dela sexualmente. Aí vem a denúncia com vídeo pornô, com fotografias, com computadores apreendidos. É muito grave. Denúncia de pedofilia, com um vasto material documental que pode levar, sim, não estou dizendo que vai, mas pode levar à incriminação do sujeito, à denúncia dele para a justiça, para instalar processo e por aí vai. Então, o caso é muito sério, o caso é muito grave, mas vejam os senhores, se a gente olhar por outros lados, e a gente vai dar notícia já já, agora tem o vereador Zé Menezes denunciado pelo Ministério Público Federal, por uso de diploma falso de engenheiro e por exercício ilegal da profissão, quer dizer, documento falso, exercício ilegal da profissão, que é outro crime tremendamente sério,
grave, ninguém está dizendo que ele é culpado, ninguém já o condenou antecipadamente, mas as provas são robustas, passaram por investigação da Polícia Federal, passaram por averiguação do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, e acabou por ser formulada uma denúncia oficial do Ministério Público Federal, procurador da República, quem está denunciando o vereador. Ele vai ter amplo e total direito à defesa, que é constitucional. Ninguém vai condená-lo ou absolvê-lo antes do julgamento, que poderá existir. Estou dizendo poderá porque precisa haver processo instaurado, outras coisas mais. Porém, o Ministério Público Federal já denunciando com fartura de provas, ok? E, inclusive, não apenas denunciou o vereador Zé Menezes, como postou notícia em nível nacional deste episódio no site do Ministério Público Federal. Então, quando a imprensa de Marília dá divulgação ao fato, este fato já virou notícia em nível nacional no site do Ministério Público Federal. Quer dizer, a coisa é muito séria. Então, você tem outro caso envolvendo o caso cabeludo, se comprovado, não estou dizendo que é verdade, não estou dizendo que ele já está condenado, nada disso, mas outro fato cabeludo denunciado. Aí você pega, já tivemos um vereador preso, depois tivemos um vereador afastado das funções, o mesmo que foi preso anteriormente, no início dessa legislatura, afastado por conta daquilo que está sendo investigado. Aí você vê que tem caso de gente envolvida com desvio de dinheiro da Câmara Municipal, recentemente vereador que foi condenado, ao menos em primeira instância, por dividir o salário dos seus assessores, ficar com parte deles e restou provado isto aí. Gente, espera um pouco, é o poder legislativo, um dos poderes constituídos que nós temos no país. Então, eu acho que está chegando o momento, e eu falo isso com muita tristeza, mas é necessário isto, de levantar uma bandeira. Aqueles de bem, aqueles preocupados com a imagem do poder legislativo, para não deixar uma coisa grudar na outra. Eu vejo o esforço que o presidente Nardes está fazendo, falei para ele, não quero estar na tua pele. Eu vejo o esforço que ele está fazendo para tentar separar as atitudes do cidadão das atitudes daquele cidadão parlamentar. Mas é difícil, porque a fuça é a mesma. O RG, o CPF, os mesmos. Como é que você dissocia as coisas? Muito complicado isso. A linha que separa uma coisa da outra é muito tênue. É o fio da navalha. Por isso a Câmara tem que levantar algumas bandeiras, empunhar essas bandeiras, sair em defesa da instituição, do poder legislativo, acompanhar a tudo com muito carinho, com muita atenção, com muita responsabilidade, ok? E de maneira oficial. Não o vereador individualmente, eu fui lá na polícia, eu vi como é que está o negócio, coisa, hein, puxa vida. Não, oficialmente. Precisou um cidadão pedir para os vereadores constituírem uma comissão para acompanhar a investigação? Quem investiga é a polícia. Nós sabemos que quem investiga é a polícia. Ora as bolas. Sabemos disso. Mas está investigando um crime denunciado contra um membro do Poder Legislativo. Nada mais justo, mais lógico, mais óbvio e ululante que o Poder Legislativo constituir uma comissão para acompanhar aquilo oficialmente. Oficialmente. Mas há denuncismo, vamos correr atrás de tudo que a oposição denuncia. Nós temos que saber separar o joio do trigo, que é oposição, que é situação. Nessa hora, nesses casos escabrosos denunciados, nós não podemos ficar preocupados com essa história de a denúncia veio daqui e veio de lá. Instaura sempre, monta sempre uma comissão, acompanha, faça o que tiver que ser feito, até que chega o momento de agir e aí tomar uma decisão. Mas, pelo amor de Deus, não vamos tomar decisão que nem aquela da Câmara dos Deputados do Natan Donadon, pelo amor de Deus, não vamos chegar a tanto. Mas, de qualquer maneira, antes disso, mostra para a sociedade essa preocupação, não apenas falando, parlando, mas oficialmente. Acho que chegou a hora, passou da hora até de existir essa preocupação. Ou pode ser que tenha também mais vereadores do que a gente supõe, do que a gente imagina, a Câmara Municipal de Marília, dizendo, eu vou aprovar uma comissão processante, Deus me livre, amanhã é contra mim. Eu vou ver esse negócio de montar a comissão de vereadores, amanhã é contra mim. Por quê? Porque a maioria tem rabo preso? Não sei. Então, até para a gente ficar esperto em relação a isso, levanta uma bandeira, é um pedido que a gente faz aqui, eu acho que é de bom alvitre, cai feito uma luva para o momento atual, e a Câmara Municipal, poder constituído, poder legislativo, a instituição
Câmara Municipal vai dizer, alto lá, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, nós estamos aqui acompanhando com serenidade, com responsabilidade, ponto final. Ninguém está pedindo para condenar ninguém antes, foi denunciado, e daí que foi denunciado? Está sendo investigado, e daí que está sendo investigado? Não, investigou e provou. Aí, meu amigo, você vai ter que mostrar com quantos paus é que se faz uma canoa, sob pena de se igualar no caráter, nas práticas, no crime, àquele que foi comprovado algo contra ele. Então, neste momento em que apenas a denúncia, embora escabrosa, apenas a investigação, embora bem adiantada e com muita prova, é preciso que a Câmara, minha opinião modesta, sinalize uma bandeira, poder legislativo de Marília, instituição, oficialmente está acompanhando isso pelos vereadores XYZ. Ponto. Muda tudo de figura, mostra que a gente tem gente com vergonha, gente com caráter, gente com responsabilidade digna de respeito colocada lá dentro. Eu sei que tem. Essas pessoas é que precisam se manifestar. Só isso. Ninguém está fazendo acusação nenhuma aqui, sem prova, ou condenando absolutamente nada disso. Nós seguimos neste bloco de notícias, ainda falando sobre a Câmara Municipal, uma pena. O Ministério Público Federal, o MPF, denunciou formalmente à Justiça Federal, o vereador José Ferreira de Menezes Filho, mais conhecido por Zé Menezes, do PSL de Marília. Ele é acusado pelo procurador da República Jefferson Aparecido Dias de falsidade ideológica e uso de diploma falso de engenheiro civil. Este aí é o vereador Zé Menezes. Os documentos apresentados por ele para exercício profissional não foram reconhecidos pelo CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Investigações da Polícia Federal de Marília também chegaram a esta conclusão. Zé Menezes, que você vê na tela da sua televisão, teria atuado na condição de engenheiro civil em 292 obras de engenharia, segundo notícia divulgada no final da tarde de ontem no site oficial do Ministério Público Federal de São Paulo. E segundo a denúncia feita pelo Procurador da República, cada uma delas poderá caracterizar um crime e, consequentemente, uma pena em caso de condenação do vereador. Então, cada obra passa a ser investigada como um crime e pode resultar em uma pena. A pena, nestes casos, varia de 1 a 5 anos de prisão para cada obra, e são 292 obras. Mostra aí a imagem do site do Ministério Público Federal. A gente deu print na tela e copiou para você, MPF, lá em cima, notícia. Você pode acessar, entra no Google, coloca MPF, você vai lá em notícias, você vai encontrar. É o site oficial do Ministério Público Federal. Então não foi a imprensa de Marília, não foi o H, não foi o Ailton Medeiros, não foi o Zé dos Anjóis, o Espinafre da Silva, não foi ninguém que escarafunchou, vamos divulgar isso aqui porque nós queremos ferrar A, B ou C. Não, nada disso. Site oficial do Ministério Público Federal. A notícia que você está vendo aí, postada no site, diz que o vereador identificou-se como engenheiro civil responsável por 292 ARTs, que são anotações de responsabilidade técnica, isto entre outubro de 2009 e junho de 2011. Em 2009, o vereador apresentou requerimento ao CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de São Paulo, pleiteando a concessão de registro profissional de engenheiro civil. O pedido foi feito com diploma e histórico escolar de formação no curso de engenharia civil, supostamente emitido pela Universidade Cruzeiro do Sul, lá de São Paulo. Entretanto, durante a apuração do próprio CREA, está escrito aí nesta notícia, no site do Ministério Público Federal, ficou comprovado que os 2 documentos eram falsos e que Zé Menezes nunca esteve sequer matriculado no curso de engenharia civil daquela faculdade. Abre aspas, porque são palavras do Procurador da República de Marília, Jefferson Aparecido Dias. Isso faz parte da denúncia oferecida por ele. Aspas. Dessa forma, tendo em vista que o denunciado não possui formação em engenharia civil, bem como seu registro profissional junto à mencionada autarquia federal CREA fora obtido de modo fraudulento, conclui-se que o denunciado inseriu declaração falsa em cada uma das ARTs
que preencheu no supracitado período, aquele de outubro de 2009 a junho de 2011, ao se identificar em cada uma delas como engenheiro civil, fecha aspas. Pelo crime de falsidade ideológica, o vereador Zé Menezes poderá ser condenado a pena de 1 a 5 anos de cadeia em razão de cada uma das ARTs falsas. E as penas ainda poderão ser somadas diante da habitualidade da prática criminosa, termos que estão na notícia no site do Ministério Público Federal e termos que foram escritos na denúncia pelo Procurador da República Jefferson Aparecido Dias, ok? A habitualidade da prática criminosa, segundo jurisprudência do STF lá de Brasília. Pelo crime de uso de documento falso, pena também é de 1 a 5 anos de cadeia e multa. Assim, se condenado for, por favor, sem julgamento prévio, o falso engenheiro, vereador Zé Menezes, poderá ficar 30 anos preso, que é o limite de tempo permitido para prender um cidadão no Brasil, que a soma de tudo daria mais de 300 anos, né? Segundo aquilo que está na notícia, segundo as denúncias feitas, ok? Por favor, nada de pré-julgamentos. Há uma acusação formal que vem do Procurador da República, Ministério Público Federal, encaminhado para a Justiça Federal. Na ação penal, o Ministério Público também pede que os consumidores fraudados pelo falso engenheiro Zé Menezes, quer dizer, aqueles que contrataram os serviços dele de engenheiro, sejam indenizados. Além disso, o Ministério Público Federal requereu que a Prefeitura e o CREA monitorem as obras nas quais o Zé Menezes foi responsável técnico para ser responsabilizado no caso de existirem vítimas, eventualmente, de desabamento ou outra irregularidade qualquer. A ação penal contra o vereador Zé Menezes é a de número, anota aí, 000-3404-83.2013.4.03.6111. Corre pela Primeira Vara Federal de Marília. E eu acabo de receber mais uma informação que veio do Ministério Público Federal, apenas alertando que além da denúncia do MPF na Justiça Federal, de suposta falsificação e uso de diploma falso, etc., etc., o Zé Menezes também foi denunciado pelo Ministério Público Eleitoral em processo que tramita ainda na 400ª Zona Eleitoral de Marília, sob número 10.308.2013.626.0070, na Justiça Eleitoral. Ele está sendo processado pelo artigo 350, artigo 323 também do Código Eleitoral, que trata de uso de documento falso em campanha eleitoral e declarar em propaganda eleitoral situação que sabe não ser verdadeira. Somadas as penas na Justiça Federal, pode chegar a 30 anos. Na Justiça Eleitoral, 6 anos de reclusão. Tramitando as investigações na Polícia Federal já concluídas, agora na fase já de denúncia à Justiça por parte do Ministério Público Federal, já houve o mesmo por parte do Ministério Público Eleitoral e, óbvio, amplo direito de defesa para o vereador Zé Menezes, mas pesam contra ele denúncias cabeludas. Vai ter que provar o contrário, obviamente, para comprovar a sua inocência. Comprovando a inocência, atestado de idoneidade, ponto final. Caso contrário, o bicho é feio. Nós vamos a um breve intervalo. Repito aquele comentário que fiz, o momento é de muita tristeza de tudo que a gente vê em relação à Câmara Municipal de Marília, ao Poder Legislativo. Aí você vai dizer, mas tem isso também, não sei aonde, tem isso também. Eu sei que tem em todo lugar. Agora nós estamos com as notícias aí, não dá tempo de você engolir a primeira, vem a segunda, rapaz. Tá parecendo aqueles gansos lá na França que fica socando milho com um canudo na garganta para inchar o fígado e aí você comeu, como é que chama o foguroá lá, como é que é o negócio lá? Eu não lembro o nome daquele negócio lá, aquele negócio de fígado que faz lá, o fígado deixa ele pesar um quilo, tanta comida que você manda, ele não consegue digerir aquilo, vai inchando o fígado. É isso que está acontecendo com o eleitorado, o munícipe, o cidadão aqui de Marília. A gente mal consegue digerir a primeira cacetada, vem a segunda, e a gente sabe que tem outras. Então, sabe, aquele negócio de, isso é coisa da oposição, porque isso é da onde, não interessa de onde venha. O momento é muito delicado, muito triste. De novo, vamos para o noticiário nacional, sempre com coisa ruim.
Olha a história da bandeira que eu falei antes. Está na hora. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança. Posso salvar vidas, sou doador de sangue, né? A necessidade é da população pelo sangue. Todos os tipos de sangue, eles são importantes e estão em falta. Quem pode doar sangue? Adolescentes de 16 e 17 anos, pessoas saudáveis, ter acima de 50 quilos. De volta para mais um bloco de notícias do nosso Hora H. Vamos falar agora da greve dos funcionários das unidades de saúde do Complexo Famema e da Faculdade de Medicina, que está mantida. Não teve acordo na audiência de conciliação realizada ontem, terça-feira, no Tribunal Regional do Trabalho, lá em Campinas. Escala de revezamento dos trabalhadores para garantir o atendimento aos pacientes no período de greve também continuará a mesma de antes. Veja os detalhes agora com o diretor da Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde do Estado de São Paulo, o mariliense Pedro Tolentino, que esteve no TRT. Chegou de manhãzinha para uma assembleia que foi feita na porta lá do Complexo Famema. A assembleia foi de conciliação, uma tentativa do desembargador de conciliar as partes, tentar uma proposta de recomposição salarial e basicamente discutir a escala de greve. A proposta, eles já tinham apresentado de 8%, foi recusada lá no tribunal mesmo. Agora oficialmente apresentada, né? Oficialmente apresentada no tribunal, foi recusada pelo sindicato na própria mesa. Estamos informando aqui aos trabalhadores. E a escala de greve, Ailton, ela mantém o que o sindicato vinha fazendo. 30% na assistência, 50% na urgência e emergência, que é o que a lei de greve manda fazer. Tinha uma liminar do desembargador, nós não fomos cientificados dela, então ontem ela caiu. Nessa audiência ela caiu, mantém-se a escala de greve que o sindicato vinha fazendo, e aí o procurador mandou e o juiz mandou que a fundação juntasse a escala de funcionários, os nomes dos funcionários, da FUMES, da FAMEMA, para que efetivamente a gente possa conciliar essa escala. Quer dizer, virou o jogo, eles têm que provar que na verdade vocês não estão dando o número suficiente de trabalhadores para tocar o hospital. Exatamente, Ailton, mesmo porque se nós tivermos que cumprir a escala que eles estão falando para o juiz que existe, eles terão que contratar mais 40% dos trabalhadores, porque eles trabalham com 60% do quadro mínimo necessário para tocar as unidades de saúde. Hora H. Quer dizer, pelo que deu para entender, né? Foram no TRT, informaram uma situação dizendo, pô, estão colocando trabalhador a menos lá, não pode, tem que ser X, Y, TRT, opa,
vamos garantir atendimento para a população. Só que aquilo informado ao TRT seria, para não dizer mentiroso, duvidoso. E se tivesse que cumprir aqueles percentuais, aí seria necessário contratar mais trabalhadores, porque com os que existem hoje não seria possível cumprir aquilo determinado pelo TRT. Tanto que caiu esta liminar quando as explicações foram levadas em contrário, obviamente, lá para o desembargador na audiência realizada ontem, terça-feira. Mas quem vai dizer mais detalhes a respeito disso, confirmar essa situação para a gente, é o Aristeu Carriel. Ele é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde, aqui de Marília. Vejam que ele corrobora aquilo que foi dito pelo Pedro Tolentino e dá mais detalhes. Colocamos lá para o desembargador do tribunal a real situação do quadro de funcionário que tem dentro da instituição, que a escala que estava pedindo na liminar é irreal, não tinha condições de cumprir porque não tem funcionário o suficiente para aquilo. É uma mentirosa que foi colocado pela diretoria do hospital, nunca teve esse número de funcionários dentro do hospital. E aí então aquela liminar caiu por terra. O que vai acontecer agora é que vai dar andamento na listagem real de trabalhadores, que foi a exigência do desembargador, real dos trabalhadores, tanto os da FUMES, da Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília, quanto da FAMAR, que é a Fundação de Apoio à Faculdade de Medicina de Marília. Quer dizer, se tivesse que cumprir aquela escala pedida pela diretoria do Complexo FAMEMA, tinha que contratar mais gente? Claramente, se o sindicato se compromete com aquilo, os trabalhadores se comprometessem a cumprir aquela escala, a gente tinha que sair na rua vendo se encontrava trabalhadores para poder contratar, porque eles nunca tiveram esse número, né? Hora H. Meu irmão, tá vendo só? Levaram lá uma situação que, na verdade, não era a situação real. Agora preste atenção nesse outro trecho da entrevista do sindicalista Aristeu Carriel. A entrevista com ele hoje foi rechonchuda, foi carregada de informações importantes. Ele relata as péssimas condições de trabalho dos funcionários do Complexo FAMEMA. Ali tem o HC, que é o Hospital das Clínicas, que atende 70 municípios da região. Ali tem o Hospital Materno-Infantil, tem o Hospital São Francisco, com a sua unidade psiquiátrica, tem o Hemocentro, tem o Ambulatório Mário Covas. Quer dizer, tem uma porção de unidades de saúde que prestam serviços essenciais para a população de Marília e das cidades da região. Agora vejam em que condições esses funcionários trabalham. E o salário pago a eles. Porque a gente sempre... Quanto que está reivindicando? Eles pedem 30% de recomposição dos salários. Muito bem, de perdas nos últimos 3 anos. O governo ofereceu o máximo, agora oficialmente, 8%. Não aceitaram. A gente fala, mas 8%, a inflação foi de X, é menos do que isso. Por que não aceita? Vejam quanto ganham. Eu fiquei horrorizado. Presta atenção. Nós temos um piso de salário de R$ 369, 450, 369. Isso nominal, porque é abaixo do salário mínimo. De piso salarial, quer dizer, abaixo do salário mínimo, que é um absurdo. O resto eles ficam dando umas gratificaçãozinhas, para a sobrevivência dos trabalhadores. E aí totaliza quanto? É isso. Não passa de um salário e meio, no máximo, aí o salário dos trabalhadores de enfermagem, técnico de enfermagem, auxiliar, que tem uma responsabilidade imensa na mão. Então a pessoa não está brigando à toa, não? Não é à toa. E não é só. Ticket de alimentação, eu pergunto aí à sociedade que está me ouvindo, quanto que você gasta hoje para comer? Um ticket de alimentação do trabalhador hoje está em R$ 8,00. 8 por dia? R$ 8,00 para comer. Quer dizer, vai uma coxinha e só? Exatamente. Um refrigerante? Exatamente, uma coxinha e um refrigerante para ficar 12 horas dentro do hospital trabalhando. 12 até 14 horas, porque faz um monte de extra porque não tem funcionário. Outra coisa é o seguinte, tem certos setores aí, alguns setores do hospital, que no dia a dia é normal, não tem nada a ver com greve não. No dia a dia é normal, o trabalhador toma conta de 8, 10 pacientes por trabalhador. Pronto-socorro mesmo e algum setor a ala. Quer dizer, é impossível dar conta. Não, é impossível. Por isso, além disso, a estrutura, as condições de trabalho que não tem. Lá no Hospital São Francisco, certo? Tem leito lá que é tão baixinho, que é antigo, coisa ultrapassada, tão pequenininho, tão baixinho mesmo, que às vezes auxiliar de enfermagem precisa enjoelhar para fazer uma injeção endovenosa. Acredita nisso? Hora H.
o valor nominal do salário é menor, é abaixo de um salário mínimo. Aí tem as gratificações, de compõe lá o ganho de um salário e meio, vamos colocar R$1.000 e poucos por mês. Mas o vale-refeição, R$8 dia. Tem que comer coxinha, mas daquela coxinha é piquititica assim, viu? Que se for daquela maiorzona já não vai dar mais para poder tomar um refrigerante junto. Então, é insuficiente. Como é que uma pessoa adulta vai aguentar trabalhar 12, 14 horas comendo esse tipo de coisa? Não, mas leva comida de casa. Mas para fazer comida em casa tem que ter dinheiro também. E as condições de trabalho? As macas lá, as camas, sei lá o quê, baixinhas a ponto de ter que ajoelhar para fazer uma injeção na veia. Sabe, gente, precisa ter um pouco mais de respeito. É com todo mundo, sem dúvida alguma, com o paciente, o cidadão que vai lá para ser atendido, mas com o trabalhador também, pelo amor de Deus. Todo mundo é ser humano, todo mundo merece respeito. Mostra imagens para a gente aí da Assembleia, ocorrida hoje pela manhã, na frente lá do Complexo Famema. Aí aquela rua, né, a Avenida Monte Carmelo, que nasce ali no hospital, na entrada dos funcionários lá para o Hospital das Clínicas. A Assembleia, eu contei aí o quê? Umas 200, 250 pessoas mais ou menos, né? Estava bem apinhado de gente lá junto aos que estavam se manifestando. Veja ali de blusa marrom o Pedro Tolentino, de cabelo grisalho ao lado dele, com o megafone agora, o Aristeu Carriel, né? Está se manifestando ali. Enfim, teve uma movimentação ali grande de trabalhadores querendo saber o que é que deu a Assembleia realizada lá no TRT em São Paulo. E o momento, pode cortar agora, que senão não vai dar tempo de exibir o restante que nós temos aqui, e o momento em que desceram lá um porrete em veículos de comunicação que distorcem informações. E aí todo mundo começou a olhar para a gente que estava lá, né? Aí, peraí, fizeram uma ressalva em relação ao Canal 15 e ao Hora H. Pode pôr no ar aí, por favor. Agora nós temos aqui, por exemplo, o Maílton Medeiros, que está acompanhando a greve desde o início do Hora H. Hora H. Ainda bem que aplaudiram lá, porque a gente está aqui procurando sempre exibir a verdade, nada mais do que isso. Mudando o assunto de pato para gancho, bem rapidinho, 48 horas depois de iniciada, está suspensa a greve dos ônibus em Marília. Na madrugada de hoje, na porta da Aviação Sorriso, única das duas empresas do transporte público que teve trabalhadores em greve, eles decidiram suspender a paralisação. Uma liminar obtida pela empresa Sorriso no TRT de Campinas, ontem, enfraqueceu mais ainda a greve, que já era apenas parcial na cidade. O presidente do Sindicato dos Motoristas, Moacir Baldiceira, explica o que é que aconteceu. Hoje não está existindo greve, hoje estamos em estado de greve. Por quê? Porque hoje, na parte da manhã, a hora que a gente chegamos por volta de 5 horas da manhã na garagem da empresa Aviação Sorriso, a gente armamos uma assembleia com os trabalhadores que estavam chegando e suspendemos a greve, em qual foi a assembleia que determinou assim. Suspendemos por quê? Porque hoje determinava que rodasse 70% dos carros. Isso é uma determinação do Tribunal Regional do Trabalho, uma liminar obtida pela Aviação Sorriso lá em Campinas. Exatamente, essa liminar chegou e obrigando que se rodasse 70%, o qual o sindicato achou que enfraqueceria muito essa greve que os trabalhadores estavam realizando. E aí decidiu então suspender o movimento. Suspendemos esse movimento até a decisão no Tribunal Regional do Trabalho amanhã, dia 5, às 13h30. Então amanhã tem uma audiência de conciliação, pode-se dizer assim, uma tentativa de conciliação no TRT em Campinas. O sindicato espera isso, que o patrão seja mais maleável e lá ele faça uma proposta que a gente possa voltar para Marília sem ter em estado de greve, já para dar consequência no nosso trabalho e esperar para que o ano que vem a gente sente e negocia melhor do que esse ano. Hora H. Agora veja, o presidente do Sindicato dos Motoristas, antes era só a gente que falava aqui, relatando o que era narrado pelas pessoas, pelos funcionários, agora é o presidente do sindicato. O descontentamento é muito grande, confiaram, acreditaram num monte de conversa, bico doce e nada aconteceu. Veja aí. O trabalhador está descontente, Ayrton. O que foi oferecido, esse 1%, está machucando o trabalhador dessas empresas. Na qual, quando vieram para cá, vieram oferecendo bastantes vantagens, bastante coisa para o trabalhador, até para deixar uma empresa para ir para essas duas novas empresas que chegaram à cidade. Quer dizer, contaram muita historinha bonita, prometeram o paraíso, mas na verdade era o inferno.
com certeza virou um inferno para o trabalhador que passou por essas empresas, porque muitas propostas, muitas regalias foram oferecidas, até o sindicato está decepcionado com o que foi oferecido e nada cumprido. Hora H. É aquilo que eu disse ontem, a semana inteira, enfim, o que era para ser paraíso virou inferno. Agora, por que é que os trabalhadores da Grande Bauru não aderiram à greve? Por que, senhor Moacir? Foi um pouco mais de pressão por parte do patronal, inclusive mandando um diretor do sindicato embora, e a gente vai tentar também reverter essa demissão, no qual a gente acha que ele não teve, assim, digamos, forçado ninguém a estar paralisando, que o sindicato também não forçou ninguém, o sindicato chamou para uma assembleia, não chamou para uma greve, entendeu? Estava lá para negociar, para delimitar se eles aceitariam uma greve. O sindicato não foi lá para forçar a greve, porque o sindicato não tem esse poder. Agora, a demissão dele acabou, na verdade, desencorajando os demais. Foi uma espécie de represália que funcionou. Eu acredito que foi uma pressão muito grande e o resto dos trabalhadores admitiu que isso aí prejudicaria também eles na demissão. Por isso, não aderiram à greve. Por isso, não aderiram à greve, inclusive com patrões do lado dos trabalhadores lá. Hora H. Ele explicou esse final aí, patrões, diretores da empresa ali, ó, junto com os trabalhadores. Então, quem inventasse de falar em greve, meu amigo, pé no bumbum. Tchau, a gente volta amanhã com mais uma edição do Hora H. Tchau, tchau.